Eu tenho para me alongar muito, porque o tempo é curto. Muito obrigado, tá? Eu vou deixar você à vontade, a fala é sua, né? E o que eu puder ajudando aqui também vou ajudando com relação a link, vídeo e etc. Tá bom? Mais uma vez, obrigado e bem-vindo. Muito obrigada, Fernando. É um prazer enorme estar aqui hoje convosco. Bom dia a todos. Acima de tudo, eu tenho uma relação muito próxima com o Brasil, porque eu sou brasileira, vim pequenina daí, mas tenho uma relação muito forte, também familiar e de trabalho, por isso é com muito gosto também que aceitei este convite e espero que seja útil a informação que vos partilho. O professor Fernando lançou um desafio que era falar um bocadinho do meu percurso e também perceber quais são as principais áreas de atuação que estão agora a acontecer, ligadas às soluções baseadas na natureza. Eu, se calhar, fui um bocadinho ambiciosa porque é muita informação para pouco tempo, mas, acima de tudo, o meu objetivo é que fiquem com umas luzes destas soluções e, de qualquer forma, têm o meu contacto e vão ter os links também de muitos projetos e, portanto, o objetivo é aqui criar curiosidade para depois irem explorar com mais tempo, estando eu sempre ao dispor. Eu vou então partilhar a apresentação que trouxe e vão-me confirmar se estão a visualizar a apresentação. Ora, só um momento. Estão agora a ver a apresentação em modo... Peço desculpa. Isso, entrou agora, já dá para ver sua tela. Ora, só um momento. Vou pôr no primeiro. Agora sim, não é? Perfeito, perfeito. Certo. Tenho aqui os meus contactos e eu venho falar desta temática então das soluções baseadas na natureza. Vou só explicar um bocadinho o meu percurso profissional, porque eu vejo que tenho aqui estudantes de várias áreas e é para verem também que esta temática precisa exatamente de pessoas de várias áreas, que colaborem entre si, que comuniquem entre si. Portanto, a minha base é a Engenharia do Ambiente, depois tirei o doutoramento em Biotecnologia, focado em wetlands construídos aplicados ao tratamento de águas do couro, da indústria dos cortumes, e depois tive uma experiência em Inglaterra, no Imperial College, ligada à fitorremediação de solos contaminados. Portanto, esta foi a minha base e eu atualmente sou investigadora no CIMAR, que é o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, que se situa no norte de Portugal. Também estou ligada à parte de educação ambiental e coordeno um centro ligado à monitorização e interpretação ambiental. Depois tenho também ligações com a Universidade do Porto, a Universidade de Macau, na China, a Universidade de São José, e também desempenho algumas funções a nível de associativismo, ligado à Associação de Coberturas Verdes, à Ordem dos Engenheiros e também ligada a movimentos de alterações climáticas, porque eu também tenho esta veia de ativismo ligada às alterações climáticas. Portanto, este é o centro onde eu trabalho, no terminal de cruzeiros, em Leixões, em Matosinhos, e tenho muito gosto nós recebemos muitos alunos de fora, por isso, se houver oportunidade e também queiram ter uma experiência no exterior, podem procurar o CIMAR e a Universidade do Porto, que serão muito bem-vindos. Portanto, em termos de linhas de atuação, eu tenho estas três, muito ligado ao associativismo, e este é um dos contactos que eu acho que pode ser interessante para todos, que é irem consultar o site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, que engloba as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas verdes. É portuguesa, mas tem uma representação internacional a nível da Federação Europeia. Por isso, se quiserem fazer sócios, que é gratuito para estudantes, pode ser interessante porque vão recebendo sempre informação atualizada do que é que está a acontecer no mundo, ligado exatamente a soluções baseadas na natureza. Depois tem este projeto que é o The Climate Reality Project, que é mais ligado às alterações climáticas, mas também muito interessante, em prol da proteção do ambiente, depois com mais tempo poderão explorar. A educação para a sustentabilidade, são vários projetos
porque eu tenho muitos trabalhos a nível científico e tento sempre que estes trabalhos tenham uma componente na parte educativa e de contacto com a comunidade, e por isso estou ligada à parte de educação ambiental e educação para a sustentabilidade, que no fundo se complementa. E depois, se quiserem ir ver, isto foi um projeto lançado pela Comissão Europeia que tem o perfil de várias profissões, e uma delas é um cientista na área das soluções baseadas na natureza. Por isso, se acharem interessante, também podem ir lá saber um bocadinho mais sobre este projeto que eu também participei. E a seguir, como o professor Fernando disse muito bem, eu vou ter o lançamento deste livro, que é ligado às soluções baseadas na natureza, aplicadas à universidade, às escolas, às comunidades. Vai ser lançado hoje e já está disponível. E agora isto foi mesmo em jeito de introdução, também para perceberem qual era o meu background. A nível de investigação científica, antes de falar dos projetos em que estou envolvida, vou então começar com a temática, o enquadramento desta temática, o porquê das soluções baseadas na natureza e o que é que são estas soluções. Se eu falar um bocadinho rápido ou quiserem fazer algum comentário, por favor, interrompam. Então, eu começava com este slide que mostra, de forma resumida, algumas das principais preocupações que nós temos da atualidade, que é o aumento da população, apesar de que o aumento é desigual de país para país, mesmo dentro do país, não é? De localidade para localidade, mas temos esse problema, aumento demográfico, urbanização, que é uma maior construção e impermeabilização do solo, o que causa a fragmentação dos ecossistemas e a perda de espaços verdes. E para sustentar, não é? Para nos sustentar, esta urbanização, estas pessoas, são precisos recursos, é preciso energia, é preciso água e muitos outros recursos. Portanto, é necessário esta base. E por isso é que também está aqui a parte do consumo de recursos. E como se isto não fosse já complexo, ainda temos a questão das alterações climáticas que temos que ter em consideração e que podem ter exatamente algumas destas repercussões, desde inundações ou secas, afetar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a parte de stress também. Temos as ilhas de calor nos centros das cidades, a poluição sonora, poluição do ar, portanto, várias questões aqui ligadas às alterações climáticas, mas também à degradação ambiental. E o tema desta palestra de hoje era muito ligado também à água, ao ciclo da água, e por isso é que eu trouxe este slide, que na parte das águas, as alterações climáticas, quais são as principais preocupações? É exatamente a disponibilidade e a qualidade da água que vamos ter. Em zonas costeiras, a questão da subida do nível da água do mar e como lidar com estes eventos extremos, seja inundações e secas, que sempre houveram na nossa história. Só que neste momento são muito mais exacerbados. Isto afeta também depois a parte alimentar, o bem-estar e todas as outras questões. Portanto, a parte da gestão das águas pluviais em contexto urbano é importantíssimo. Como diminuir os picos de fluxo, não é? E poder evitar determinadas inundações. E também, quando temos muita água, temos também os lixiviados, as escorrências potencialmente tóxicas, não é? Das partes das estradas, dos arruamentos. Portanto, também há esta necessidade da qualidade da água. E de que forma é que a natureza nos pode ajudar? Nós aqui temos este paralelismo. Nas zonas urbanas, o efeito de funil, que concentra as águas. Quando falamos do ciclo da água, há uma renovação, temos a evapotranspiração, a chuva, a infiltração, mas quando temos o solo impermeabilizado, temos este efeito de funil em que a água é concentrada e é retirada da cidade,
porque é ou tratada numa estação de tratamento e depois descartada numa linha de água, perto ou infiltrada no solo. Portanto, a água entra na cidade e sai. O que é que a natureza pode então fazer por nós? A vegetação, na verdade, não necessita de nós. Temos uma cidade na Ucrânia e agora estão a passar por um mau bocado e que está a afetar todo o mundo, mas esta fotografia era a cidade de Pripyat, que era uma cidade incrível, fantástica, só que teve que ser evacuada por causa da radiação, por causa do acidente que houve em Chernobyl. E como a radiação era muito alta, ela teve que ser evacuada. Mas a natureza, anos depois, apoderou-se da cidade. Portanto, a vegetação não necessita de nós, mas nós precisamos de partilhar o nosso espaço com ela. E temos este exemplo incrível no Japão, exatamente um exemplo de arquitetura, de engenharia, no centro da cidade, em que integra exatamente a vegetação. E aqui é que eu vos trago exatamente a importância dos serviços dos ecossistemas. As soluções baseadas na natureza não quer dizer que tenham só plantas, também tem a parte da biodiversidade. E assim como nós na nossa sociedade, cada um tem a sua função e funciona como todo, todos precisamos uns dos outros, na natureza também é assim. Portanto, mesmo que não vejamos todos estes organismos, eles são necessários para a nossa sobrevivência. E por isso é que temos este conceito de serviços dos ecossistemas, que são os serviços que a natureza nos presta de uma forma gratuita. Nós não temos que pagar o oxigênio, não temos que pagar a depuração natural que ocorre nas zonas úmidas, por exemplo. Portanto, com as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas verdes, nós podemos potenciar estes serviços. E o que é que são então estas soluções? Se puderem depois irem consultar este relatório, todos os anos as Nações Unidas lançam um relatório sobre uma temática diferente, todos os anos. Em 2018, imaginem, focou-se exatamente nas soluções baseadas na natureza para a gestão da água. Tem um relatório extenso em inglês, mas também tem a versão em português. E tem aqui uma definição muito simples, que são soluções inspiradas e apoiadas pela natureza, que usam ou simulam processos naturais, de forma a contribuir para a gestão da água. E a infraestrutura verde, que às vezes chamamos também solução baseada na natureza, é quase como uma rede de soluções que se expande no território. Eu vou falar muito das zonas urbanas, mas as soluções baseadas na natureza e as infraestruturas verdes também se alargam às zonas periurbanas e rurais. Nós falamos de territórios, é como se fosse um grande ser vivo. E depois, se formos ver a definição da Comissão Europeia, é um pouco mais elaborada e chama exatamente aos pilares da sustentabilidade, aos desafios societais, aos serviços dos ecossistemas que estas soluções nos podem providenciar. E por isso é que elas são importantes, exatamente para nos ajudar a mitigar e adaptar às alterações climáticas, a melhorar a gestão do ambiente e reduzir também o risco de desastre. E com elas conseguimos então, eu falei há pouco da fragmentação do território, elas ajudam-nos a melhorar a conectividade entre várias zonas naturais, a aumentar a coerência ecológica, a permeabilidade da paisagem, porque o problema é que as águas não se conseguem infiltrar nas nossas cidades. E com estas soluções, temos a possibilidade de recarregar lençóis freáticos e ter vários pontos de infiltração da água na cidade. E promover zonas multifuncionais. Portanto, a proposta é esta, seja para engenheiros, arquitetos, biólogos, 3 escalas de implementação ao nível do edifício, seja no interior ou no exterior, interior com jardins verticais ou outros, sanitas secas, no exterior, por exemplo, com
telhados verdes, ao nível dos sites do envolvimento, por exemplo, com jardins verticais, bosques urbanos, e ao nível dos materiais. Porquê dos materiais? Porque estamos aqui a promover a economia circular. Por isso, uma solução baseada na natureza, atenção, não é porque tem plantas que ela é ecológica ou sustentável. Tem que ser muito para além disso. Ela tem que ser eficiente em termos dos recursos que consome, da água que precisa e dos materiais de como ela é concebida. Portanto, isto é realmente importante. E por isso temos aqui, imaginem que é uma cidade multicamada, desde o topo dos edifícios às suas fachadas, interior e ao nível do solo, em que podemos ter também soluções produtivas de alimentos. Portanto, é destas soluções que nós hoje vamos falar um bocadinho, e eu partilho convosco este projeto do qual estou envolvida, que é uma Cost Action. Isto é financiado pela Comissão Europeia e é uma rede de empresas, de investigadores, de pessoas ligadas a muitas temáticas que se unem para trabalhar sobre uma determinada temática. E neste caso é sobre soluções baseadas na natureza para cidades mais circulares. Por isso, há vários recursos, eu convido-vos a irem ao site e eu partilho convosco este vídeo, que se não ouvirmos agora o som, eu no chat, no bate-papo já pus e depois podem ver com mais calma. Vamos ver então se consegue ouvir o som. Ora, só um momento. Estão a ouvir? Não, tá sem som mesmo, Cristina. Pronto. Então, eu vou, só o que eu convido é a verem o link que eu enviei, que são cerca de 2 minutos, e podem colocar nos settings as legendas em português, porque eu também penso que o vídeo está em inglês, mas escolham, dependendo da língua, podem ver. E a proposta deste vídeo é realmente, eu vou só falando, a proposta dele é exatamente apresentar uma cidade circular em que integra nos edifícios todas estas soluções baseadas na natureza e que é possível dependendo do cenário das cidades e da região onde estamos, do globo também, do país, porque uma solução que é adequada para Portugal pode não ser adequada para Campo Grande ou em países mais nórdicos. Por isso, o que nós vemos é a tentativa de aproveitar os recursos, por exemplo, águas residuais dos banhos, dos sanitários, que são altamente nutritivas, para realizar o tratamento com fachadas verdes ou jardins verticais e depois podermos reutilizar a água e termos produção de alimentos ao nível dos telhados, das caves, dos edifícios e com hidroponia, por exemplo, e produção de peixe. E depois também aos materiais das próprias habitações. Portanto, temos aqui vários cenários, seja do que é produzido nas cidades, ser consumido e reaproveitado na própria cidade. Depois poderão, como disse, ver com mais calma, mas acima de tudo o importante é o envolvimento da comunidade, porque são as pessoas que vão usar e usufruir destes espaços. E a parte das chuvas, do aproveitamento das águas da chuva, é realmente importante como recurso. Portanto, eu vou agora passar à frente e depois sugiro mesmo que vejam, porque eu penso que faz um resumo importante do que é que são as soluções baseadas na natureza. Portanto, vou agora parar. E, então, em jeito de resumo, estes serviços em que é que se traduzem? Eficiência de recursos,
O que é que isto significa? Por exemplo, a nível de um edifício, se nós temos uma cobertura verde, um telhado verde, conseguimos que a parte térmica dentro do edifício seja mais amena, o microclima. Conseguimos não ter que usar tanto o aquecimento ou ar-condicionado, dependendo se temos frio ou calor. Podemos amenizar o efeito de ilha de calor nas cidades. Mas há uma coisa que é importante agora fazer um parênteses. Não é uma solução que vai fazer a diferença, não é um telhado que vai fazer a diferença. Nós temos que replicar estas soluções. No fundo são, reparem, as microações alteram o macro resultado. Isto quer dizer que todos nós, com as nossas pequenas ações, podemos ter um resultado amplificado. E isto aplica-se tudo. Porque, reparem, não é por uma cidade mais limpa, não é porque se limpa mais, é porque as pessoas sujam menos. Portanto, porque a ação das pessoas. E nós podemos ter influência também na forma como construímos e nas nossas opções. Portanto, parte dos recursos, melhoria da qualidade do ar, sequestro do carbono, produção de oxigênio, mitigação da ilha de calor. A ilha de calor é nos centros urbanos, quando temos muita concentração de calor, porque temos o solo impermeabilizado, temos então temperaturas mais elevadas. Com a introdução de soluções baseadas na natureza, podemos amenizar esta temperatura. Promover bem-estar, redução de ruído, a parte da gestão da água, qualidade e quantidade, promoção da biodiversidade e a parte estética, que também é muito importante. E agora, para os engenheiros, porque eu estou a falar de infraestruturas verdes, mas nós nas cidades temos infraestruturas cinzentas. Claro que não vamos acabar com as infraestruturas cinzentas. O objetivo é complementar infraestruturas verdes com infraestruturas cinzentas e começar a descentralizar o tratamento das águas. E por isso é que nós temos aqui, do lado esquerdo, uma cidade convencional e do lado direito a proposta, então, uma cidade esponja, uma cidade que integra soluções baseadas na natureza e consegue dar resposta ao aumento ou quando há muita água ou pouca água. É tal descentralização, mas para isto é muito importante identificar os fluxos de água como recurso primário, mas também a água que depois sai contaminada, dos sanitários, da parte industrial, o que seja. Portanto, só com a identificação e quantificação dos fluxos, podemos também fazer uma melhor gestão da água. E este exemplo das cidades esponja, na China há imensos exemplos de cidades esponja e elas promovem a infiltração, a absorção, o armazenamento, a purificação e drenagem da água, para tentar imitar o ciclo da água. Mas tem que funcionar como um todo. Como eu disse, não é uma só solução que faz a diferença, mas é a integração destas soluções. E claro que nós não podemos reconstruir, fazer o retrofitting de uma cidade, mas há manutenções, há novos edifícios. Portanto, isto pode ir incorporando aos poucos nas cidades. E eu vou agora dar alguns exemplos mais práticos destas soluções. Por exemplo, ao nível do solo, temos a trincheira da árvore. Isto é um sistema de engenharia. Nós vemos, vejam, do lado esquerdo, parece que é uma árvore normal, não é? Mas, na verdade, tem um sistema de drenagem específico, com substrato e infiltração da água adequado. Portanto, vem do lado esquerdo, teve que haver um investimento, apesar de parecerem árvores normais, temos aqui umas trincheiras com um objetivo específico de infiltrar a água e também de fazer alguma fitorremediação, assim como o lado direito. Outro exemplo são jardins pluviais, que parecem jardins normais, mas lá está, são concebidos para ajudar a infiltrar a água e fazer o tratamento das escorrências dos passeios.
Estão a ver, em zonas pequenas, onde não há espaço, é possível incluir estas soluções. E parece estar perfeitamente enquadrado na paisagem. As valas de infiltração, isto para situações mais de enchentes. No Brasil tem, nas zonas costeiras, os manguezais, as florestas de mangue, que são importantíssimas, são consideradas uma solução baseada na natureza, não só porque é um dos ecossistemas mais ricos em termos de biodiversidade, mas depois também tem uma parte muito ligada à parte económica importante. Portanto, e também de proteção exatamente da zona costeira, da erosão, da degradação, seja por eventos extremos e eventos fortes, é realmente riquíssima também e tem o seu propósito no sequestro do carbono. Isto é só o título de exemplo. As fitohectares ou os wetlands construídos, podemos tê-lo nos centros das cidades, aqui isto é um local na China, aqui é um leito de plantas na altura do inverno, mas que trata a água de 100 apartamentos. Isto é uma estação de tratamento de águas que foi construída de raiz na Tailândia, porque houve um tsunami e eles não tinham dinheiro para construir uma hectare convencional e construíram então baseado em sistema horizontal, vertical e superficial, este sistema de wetlands construídos em forma de flor e borboleta. Portanto, estão a ver, isto também tem a parte de criatividade e cultural associada. Aqui para tratamentos lixiviados no aeroporto de Heathrow, em Inglaterra. O exemplo das ilhas flutuantes, que são plataformas com vegetação que pode ser colocada em canais, lagos, paredes e coberturas verdes. Temos vários tipos. Eu agora não tenho possibilidade de detalhar, mas isto é outra palestra interessante, explicar estes diferentes conceitos, porque se baseia exatamente também nas camadas da natureza e ajudam muito na retenção da água. Isto é só a título de exemplo. Imaginem quando temos chuvas fortes, intensas, no first flush, nas primeiras águas, elas podem reter até 80% da água e não sobrecarregar o sistema de água pluvial. Mas isto depende muito do tipo de substrato e da camada de drenagem. Mas tem as suas vantagens. Depois podemos ter telhados verdes intensivos para as pessoas usufruírem ou extensivos, que não é para pisoteio. E para promover a biodiversidade, também agora estes são os que estão na moda, que são os solar roofs, que é com produção elétrica, de energia elétrica, produção alimentar, mas também temos a inclusão destes jardins, destes telhados em zonas históricas. Isto era uma praça que foi reabilitada em Portugal, no Porto. Então tem um parque de estacionamento, um shopping e no telhado tem este jardim enorme. E só para vos mostrar em termos, por exemplo, da gestão da água, a nível do edifício, podemos ter exatamente aproveitamento das águas dos lavatórios e chuveiros, é tratado num jardim vertical, vai para um armazenamento e depois é utilizado exatamente para a descarga nos sanitários e depois entra no sistema de drenagem. Portanto, há muita coisa que se pode fazer e agora com a pandemia nós vimos que muitas pessoas ficaram isoladas e muito mais agradável se tivermos pequenos espaços e nichos nas cidades, mas também no interior. Portanto, isto é um exemplo de um hotel que se diz zero emissões. Eu já estive neste hotel em Viena, na Áustria, e é incrível porque tem várias soluções baseadas na natureza integradas e é zero emissões. Se tiverem a oportunidade de investigar, é realmente interessante. Depois também temos outros exemplos a nível do território de implementação e conjugação destas soluções a nível de parques de estacionamento. E pronto, isto foi assim um overview muito rápido para verem a potencialidade que isto tem. E já está aprovado e já há manuais de design de implementação. Eu vou falar um bocadinho de alguns projetos em que estou envolvida aqui em Portugal
que é no desenvolvimento de coberturas verdes para as zonas costeiras, porque o CIMAR está aqui na primeira linha de mar. Estamos a tentar desenvolver materiais mais adequados, mais ecológicos, e neste caso substituímos a camada drenante, que é feita de plástico normalmente, por uma de cortiça, que é mais ecológica. Portanto, é o caso das coberturas verdes. Tenho também um aluno de doutoramento em Macau e estamos a ver exatamente a aplicação de telhados verdes quando sujeitos a tufões e também a este clima completamente diferente de Portugal. Portanto, uma umidade à volta dos 90%, uma biodiversidade completamente diferente. Então, estamos a avaliar também a parte do aproveitamento da água e a parte térmica. E estamos a ver também a parte da biodiversidade com técnicas de biologia molecular para irmos mais a fundo na dinâmica do ecossistema. Nos jardins verticais, temos aqui na Faculdade de Ciências a implementação de uma parede verde agroornamental, portanto, tem o objetivo de ter plantas produtivas no exterior. Isto é um trabalho que está a ser desenvolvido. Isto é na Escola Superior Agrária de Ponte Lima, mais a norte, em que nós tínhamos este edifício do lado esquerdo e o projeto começou com um projeto piloto e o objetivo é que depois haja, quando houver financiamento, possamos cobrir toda a fachada do edifício. Mas qual é a particularidade deste sistema? Ele é feito, este sistema existe no Brasil, porque foi criado aí no Brasil. A infraestrutura é um plástico, é um material que é feito com plástico reciclado e quase totalmente recolhido de resíduos do oceano. Por isso tem essa particularidade, é o all green. E isto vai ficar completamente verde, vai-se deixar de ver a estrutura preta, e isto foi a montagem com os alunos. Portanto, neste momento foi na altura da implementação, mas ele fica uma parede completamente verde e neste caso também produtiva. Temos essa vantagem, mas pode ser só ornamental. Com mangues, eu tenho trabalhado com Macau na parte de vermos também a sua capacidade de fitorremediação e a reabilitação dos ecossistemas. Isto são projetos que estão lá a decorrer e até vem agora uma exposição para Portugal, porque estes ecossistemas são realmente riquíssimos. Depois, na parte do saneamento ecológico, outros trabalhos estão ligados a sanitas secas e zonas úmidas construídas. A parte das sanitas secas foi um trabalho com a Escola Superior Agrária de Ponte Lima também, em que o objetivo foi vermos como é que podemos, em vez de estar a utilizar sanitários com água, temos o sanitário seco e fazemos o aproveitamento depois da matéria orgânica, da parte sólida e da urina, depois tratada para irrigação de culturas. Também a parte de ilhas flutuantes e as zonas úmidas construídas. Isto foi um projeto que eu estive envolvida, continuo a estar, mas foi o meu projeto de pós-doutoramento durante 6 anos. Este é um leite de plantas, nós aqui em Portugal temos leite de plantas, o fitoetar, foi construído em 2010, portanto ele está em operação há cerca de 22 anos, numa zona rural, numa casa de turismo de habitação, à escala real. Foram utilizadas 5 espécies de plantas, uma policultura, e o objetivo era que o sistema pudesse tratar, aqui estão a ver a casa, tanto a casa que tinha 3 habitantes, como de repente se estivesse cheia e tivesse 50, um evento de 100 pessoas, o wetland conseguisse tratar com eficiência a água. Então era necessário exatamente um sistema que fosse robusto, economicamente viável, porque era a casa que ia investir neste sistema e por isso, porquê? Porque isto era uma zona rural que não tinha rede de saneamento, então só tinha uma fossa cética, mas não se conseguia um tratamento eficiente da água. E aqui o objetivo era
fazer um tratamento preliminar com a fossa cética para remoção dos sólidos de maiores dimensões e depois num fluxo subsuperficial horizontal fazermos o tratamento da água e depois ser reutilizada para irrigação de jardins. E podem ver, isto é o mesmo sistema, mas em diferentes zonas do ano, alturas do ano, estações. Portanto, ele fica, como tem diferentes flores, fica com diferentes aspectos. A casa utiliza as flores para ornamentar e depois o excedente, porque 2 vezes por ano é feito o corte e aproveitamento da biomassa para compostagem. Portanto, isto não é em contexto urbano, mas podem ver que também pode ser aplicado para tratamento de águas domésticas. E, portanto, aquele leito continua a operação e eu continuo a investigá-lo. Isto foi um piloto para tratamento de águas da adega, produção de vinho, em que o substrato que foi usado foi rolhas de cortiça, portanto, das garrafas de vinho, rolhas de cortiça usadas, trituradas, e aproveitamos como substrato, porque no anterior o que foi usado foi argila expandida, e aqui era as rolhas de cortiça, portanto, e teve também resultados muito interessantes. Depois, outro projeto em que estou envolvida é ligado a ilhas flutuantes. Portanto, ilhas flutuantes são plataformas em que são colocadas plantas e temos também estes processos de fitorremediação. Neste caso, utilizamos esta plataforma de cortiça e em que usávamos uns vasos de fibra de coco com as plantas, que foi utilizado à escala piloto num lago, e também em zonas de marinas, marinas portuárias, numa marina do Porto de Leixões, junto ao terminal, e noutra mais perto do Rio Leça. Portanto, o que é que acontece neste contexto? É que são águas com uma salinidade muito grande. Quando estamos a falar de água doce ou águas residuais com muitos nutrientes, conseguimos lidar com isso. Quando a salinidade está em jogo, então temos mais dificuldade em arranjar plantas que consigam sobreviver. Então, esse foi o grande teste, e o objetivo era: as marinas são aparentemente desprovidas de vida, não é? Acima da superfície. Isto seria uma forma de promover a biodiversidade e estes ecossistemas nas marinas. Portanto, aqui foi a construção. Nós testamos diferentes espécies de plantas e depois tivemos a fazer várias medições ligadas às comunidades da zona das raízes e dos organismos que depois começaram a habitar as plataformas. Estas são aquela era de cortiça, estas são outros materiais, porque nós trabalhamos com diferentes empresas. Uma destas plataformas tinha revestimento de fibra de coco, a outra não. Portanto, mas estão a ver, isto foi quando foi implementado e depois ficaram como se fossem uns tapetes verdes muito interessantes. E pronto, em jeito também de resumo, o que é importante para dar resposta à inclusão destas soluções? Precisamos de equipa multidisciplinares. Eu sou engenheira, mas eu estou sempre a trabalhar com amigos meus, colegas meus e amigos também, muitos deles, ligados à biologia, à botânica, à parte hidráulica, que há coisas que eu não domino, mesmo à parte da arquitetura e arquitetura paisagística. Temos que definir muito bem quais são as prioridades, os objetivos. Para que é que eu quero um telhado verde? É para trazer benefícios ao edifício? É para me ajudar na gestão das águas? Portanto, definir objetivos, seguir sempre as diretrizes de dimensionamento, os guias técnicos. Em Portugal foi lançado o primeiro guia técnico de coberturas verdes, que agora também os projetos todos se regem por ele, porque se nós não seguirmos especificações, cada um constrói como quer, e nós já sabemos que depois acontecem maus casos. Eu não trouxe aqui, eu normalmente nas minhas apresentações
há uma parte que eu mostro o sucesso e o insucesso, porque também é importante ver o que é que dá errado, porque há muitos casos de insucesso e quais são os erros mais comuns. Portanto, isso é realmente a ter em conta. E como eu disse, as plantas, a vegetação e os materiais mais adequados, a identificação e quantificação de fluxo, depois a sensibilização e envolvimento das pessoas. Porque se nós criarmos, por exemplo, uma situação da parte de um jardim vertical, de uma horta, que é para o bem-estar das pessoas, se as pessoas não forem envolvidas, nem souberem para que é que serve e os benefícios, provavelmente vão ser vandalizados. Eu já vi imensos projetos vandalizados, árvores roubadas, plantas destruídas, porque as pessoas sentiram-se invadidas no seu espaço com estas soluções e não foram incluídas. Portanto, isto também faz toda a diferença. Eu deixo este site, que eu acho que pode ser interessante também futuramente e em termos profissionais, porque é uma comunidade internacional ligada às soluções baseadas na natureza, especialistas, empresas, estão sempre a acontecer webinars muito interessantes e por isso podem se conectar e ir recebendo também, estarem atualizados na informação. Que é o mais importante no dia de hoje, é estarmos atualizados e conseguirmos acompanhar o que há de novo. E deixo-vos este pensamento, não é? Como é que nós queremos as nossas cidades? O futuro que é agora, não é? Isto depende, nós como consumidores, mesmo quando vamos ao supermercado, ninguém nos está com uma pistola a apontar, a dizer temos que comprar isto ou aquilo, estas bolachas, este arroz. Não, o dinheiro é nosso, nós escolhemos as coisas. Portanto, e também podemos fazer a diferença a um nível micro, mas também mais macro. E vocês têm uma responsabilidade enorme, porque vão para o mercado de trabalho e podem levar estas ideias que já têm sustentação científica e implementada. E por isso é que eu mostro aqui, é importante termos a visão do mundo de várias perspectivas. E se nós não integrarmos realmente estas diferentes, a parte do clima, a parte mesmo da informação geográfica, tudo isto, nós temos tantos recursos à nossa disposição em termos de informação que não os podemos desperdiçar. E com isto termino a apresentação. Tenho aqui os meus contactos, mas acima de tudo também para dar um bocadinho de espaço, se quiserem colocar alguma questão ou conversar um bocadinho.